Bom, a Lei Maria da Penha foi implementada no Brasil em 2006. Ela previa uma série de mecanismos e medidas para coibir e prevenir a violência contra a mulher. Então, desde medidas protetivas até vedações de aplicação de institutos como a doação de cestas básicas quando havia uma ocorrência de violência contra a mulher. A Lei do Feminicídio, que foi promulgada em 2015, ela estabeleceu uma qualificadora para um crime de homicídio quando ele é praticado contra uma mulher em determinadas circunstâncias, ou seja, pela condição de ser mulher, quando é praticado, então, no ambiente doméstico ou no âmbito de uma relação afetiva ou familiar, e também quando é praticado com menosprezo ou discriminação em relação à condição de ser mulher, como prevê expressamente a lei. Bom, no Brasil, a nossa Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. No entanto, em decorrência de um processo histórico de discriminação e de violências, as leis específicas são criadas para outorgar essa igualdade no plano real, que a gente chama de plano material. Ou seja, diante de um contexto em que, historicamente, as mulheres vêm sendo vítimas de violência ao longo do tempo e que essa violência vem aumentando ao longo das últimas décadas, se prevêem ações específicas e legislações específicas, como é o caso de legislações que prevêem ações afirmativas, justamente para garantir essa proteção correspondente a essa necessidade de se outorgar uma proteção especial e se garantir essa igualdade às mulheres. A violência doméstica, sim, as pesquisas elas demonstram que mais de 30% das mulheres foram vítimas dentro do ambiente doméstico e os agressores são pessoas muito próximas ou companheiros. Então, quando a gente trata de violência doméstica, nós temos uma incidência muito grande em relação às mulheres. Mas a violência como um fenômeno complexo, ela tem diversas causas, e se nós abordarmos especificamente as causas da violência contra a mulher, nós vamos identificar na nossa história todo um contexto sociocultural que sempre discriminou. A mulher sempre foi vista como propriedade do homem, como extensão do homem. E nesse sentido, toda a violência praticada contra a mulher, ela remete a essa desigualdade nos papéis e nas relações de gênero. Ou seja, nós vamos ter causas relacionadas a esse sentimento de posse e propriedade em relação à mulher, nós vamos ter causas relacionadas a situações banais em que muitas vezes o homem não aceita que a mulher trabalhe fora, ou que a mulher o conteste. Então, nesse sentido, essa violência praticada no âmbito doméstico sempre vai vitimizar muito mais mulheres do que homens. Para configurar um feminicídio, não basta que a vítima seja mulher. É preciso que a morte dessa vítima ela ocorra por razões da condição do sexo feminino, como prevê a Lei 13.104. Isso quer dizer, a lei mesma estabelece que condições são essas, que tenha ocorrido no ambiente doméstico, no âmbito de uma relação afetiva ou familiar, ou seja, as mesmas condições que já estabelecem os critérios legais de proteção da Lei Maria da Penha, ou ainda no caso de situações relacionadas ao menosprezo ou à discriminação em relação à condição de gênero, ou essa condição do sexo feminino, como prevê a lei. Então, muitas vezes, matar a mulher porque não aceita que ela seja chefe, porque não aceita que ela possa dirigir, uma situação de discriminação, como está previsto na lei. Durante todo o processo de instrução e julgamento, se pode estabelecer a incidência dessa qualificadora que vai aumentar a pena
caracterizando assim um crime de feminicídio. Então, durante a investigação pela autoridade policial, já é importante que a polícia e mesmo os peritos investiguem em que condições esse crime aconteceu, se havia entre as partes uma relação íntima ou de afeto, se havia algum motivo relacionado a esse menosprezo ou essa condição em relação ao sexo feminino, para que se possa, já o promotor de justiça, no oferecimento da denúncia, iniciando essa ação penal, já possa incluir a previsão dessa qualificadora, o que também pode ser feito ao longo do processo até o julgamento em plenário. É importante sempre que essas circunstâncias estejam claras na instrução desse processo, desde o começo, em que haja a preservação dessa prova, muitas vezes, as testemunhas que conheciam as pessoas envolvidas. Não necessariamente, é importante avaliar qual foi a intenção do agente. Nós temos o crime de estupros qualificado pela morte como resultante. É importante para caracterizar o feminicídio que haja a intenção de matar pela circunstância relacionada à violência de gênero, ou seja, que haja a intenção, o dolo de matar, porque é uma mulher, porque há uma condição de gênero, uma violência de gênero que está subjacente a essa intenção. Sim, de acordo com o mapa da violência contra a mulher, divulgado em 2015, o Brasil passou da 7ª posição em 2010 para a 5ª posição numa lista de 83 países que relacionam as piores condições da violência contra a mulher. Isso explica e justifica porque nós temos uma incidência tão alta no Brasil de violências contra mulheres, principalmente considerando os dados relacionados aos homicídios. Nós esperamos que a lei não precisasse ser implementada, que mulheres não tenham que ser vitimizadas para que a lei possa surtir resultados. O fato, em Santa Catarina, pelo menos aqui na capital, nós não tivemos, desde a implementação da lei, nenhum caso de homicídio ou de tentativa de homicídio contra as mulheres. Mas isso não quer dizer que não exista violência contra as mulheres. O fato de a lei ter estabelecido uma pena mais rigorosa para essas situações também é um dos fatores que se pretende inibir ou desestimular a prática de crimes violentos contra as mulheres. Então, já no país, já inúmeras denúncias já foram propostas em relação aos casos que já aconteceram e se espera que a lei possa contribuir para mudar essa cultura, desestimulando essa ação criminosa contra as mulheres, desestimulando aí num curto prazo que a gente tenha outras mulheres assassinadas. A questão não diz respeito à estrutura física ou de recursos para a implementação da lei, mas sim a capacidade de compreender o sentido e garantir essa proteção almejada pela lei na aplicação desse dispositivo. Isso implica no quê? Compreender que muitas vezes a violência contra a mulher, ela decorre dessa condição de gênero, seja uma tentativa de homicídio ou, infelizmente, um homicídio consumado. Então, do ponto de vista estrutural, todas as instituições possuem os recursos necessários para investigar, para avaliar, mas é importante partir da premissa de que, sendo a vítima uma mulher, nós temos que investigar se havia uma relação de gênero que motivou aquele crime, para que daí sim se possa garantir a aplicação dessa qualificadora e a prevista na lei do feminicídio. Então, o problema ele é cultural, para que a gente possa internalizar as questões de gênero na aplicação da lei e possa, de fato, fazer essa avaliação desde a polícia, quando atende, seja uma delegacia especializada ou não,
e também nas varas criminais, sejam varas do júri ou com competência especializada em relação à violência doméstica contra a mulher. O Ministério Público tem uma atuação ampla nos casos de violência contra a mulher, especificamente no âmbito da violência doméstica. O Ministério Público atua não só na ação penal contra esse agressor, propriamente dito, mas também nas medidas cíveis, como as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Também atua na fiscalização dos programas e da rede de atendimento, ou seja, se existem delegacias especializadas, como elas estão funcionando, os programas que dão suporte a essa mulher vítima de violência, como as casas-abrigo, os programas de apoio psicossocial, dentre outros que podem ser implementados no município. E também, especialmente no âmbito da aplicação da lei do feminicídio, o Ministério Público atua na competência perante o Tribunal do Júri, que vai então ser o órgão que vai julgar esses crimes cometidos contra as mulheres. A rede de atendimento à mulher vítima de violência, ela é composta por diversos órgãos e instituições, né? Começando pelas delegacias de proteção à mulher, ou onde não existe as delegacias de comarca, elas também devem fazer esse atendimento, aos programas municipais de atendimento à mulher vítima de violência, como as casas-abrigos, programas de apoio psicossocial, às centrais de disque e denúncia, o próprio Ministério Público e todas as instituições do sistema de justiça. Então é importante avaliar o que o município oferece em termos de suporte, não só nas ações que visam atender a vítima depois que ela sofreu a violência, mas sobretudo para prevenir esse tipo de ocorrência através de ações que se inserem no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social. É possível prever, então, acompanhamento às famílias. Os programas de atendimento às famílias, eles também têm essa responsabilidade de acompanhar e avaliar se há alguma reclamação ou se a mulher tem alguma dúvida em relação a esse contexto em que ela possa estar sofrendo uma violência e, sobretudo, encaminhar essa mulher vitimizada, seja ao Ministério Público, à delegacia, para a adoção dessas providências. É importante mudar aquela lógica de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando a gente fala da violência contra a mulher, nós estamos falando de uma violência grave, de uma violação de direitos humanos que impacta não só a essa mulher diretamente, mas a todos nós que queremos uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Na medida em que essa mulher muitas vezes é vitimizada e em muitos casos submetida a uma violência psicológica na frente dos filhos, né, nós estamos contribuindo para reforçar esse estereótipo de gênero que diz que a mulher é menos, que diz que a mulher tem que se submeter ao homem, que diz que a mulher não pode questionar a autoridade masculina, não pode exercer determinados papéis na sociedade. Então, é importante que as pessoas tomem consciência e saibam que elas podem e devem denunciar. Porque muitas vezes a vítima sozinha não consegue buscar ajuda, porque ela não se sente vitimizada naquele contexto, ela não enxerga todas as consequências que ela está suportando, mas principalmente porque ela não consegue buscar essa ajuda, não consegue sair dessa relação ou dessa situação de violência. Então, seja denunciando através do 180, seja oferecendo algum suporte a essa vítima, no sentido de auxiliá-la a buscar os recursos, a compreender que não é normal apanhar, que não é a bebida que faz o homem ficar violento, que se ele é violento, ele pode e deve também buscar ajuda, e a mulher também pode ajudá-lo nesse sentido. Mas é importante
que as pessoas se conscientizem do seu papel na sociedade, principalmente na educação e na formação das crianças em relação às questões de gênero. Então, seja ligando para o 180, para o 190 da Polícia Militar, buscando a Promotoria de Justiça, as delegacias, os órgãos de atendimento. A internet hoje é um canal de encaminhamento de denúncias que pode também ser buscado, para que a gente possa garantir não só na perspectiva da punição desse agressor, mas garantir que aquela mulher ou aquela família possa continuar vivendo num contexto livre de violência, para que essa criança ou adolescente que presencia essas situações no seu cotidiano possa crescer sabendo que ela tem o direito de viver numa sociedade sem violência e que a mãe, ou a avó, ou a irmã não tem que se submeter àquela situação.